Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, um ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje nós seguimos com a nossa série Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E nós estamos na segunda temporada da série. O acesso para a série completa está aqui na descrição do vídeo. E você agora, na segunda temporada, a gente está seguindo por artistar o cotidiano, um ponto de força e cuidado. E a série vai possuir 6 episódios e nós estamos no episódio Rituais Cotidianos, Gestos de Cuidado. Que ritual é esse? Que cotidiano é esse? É o mais simples possível. O que é vontade? Perceber a importância desses pequenos rituais cotidianos e o mais importante, legitimá-los. Precisamos, antes de tudo, observar. No episódio passado falamos de ritmo. E para falar de ritmo, eu mostrei pequenos rituais aqui de casa. Então, o ritual, nessa concepção que a gente está trazendo, ele dá visibilidade ao ritmo. Isso é uma coisa muito importante da gente ter sempre em mente, para não deslocarmos nossa atenção ao ritual para uma coisa dogmática ou fundamentalista, não. O ritual é um dispositivo de visibilidade de ritmos. Que ritmos? Ritmos cósmicos, ritmos naturais, ritmos culturais, ritmos fisiológicos, não é? Muito bem. Então, o recorte desse episódio, ele continua no âmbito da casa. E aí, aquelas ressalvas, nem todo mundo tem casa, nem todo mundo está seguro em casa, nem toda casa é igual. E na antroposofia da imanência, ou seja, tudo isso que a gente está trazendo aqui é para a gente dentro, né? A antroposofia é o tal do migo, lembra dos primeiros episódios? Migo, o mundo é comigo dentro. E artistar o cotidiano, ou seja, esse recorte, ele tá no âmbito da artistagem do cotidiano. Vou voltar um pouquinho só para falar o que é essa artistagem. Essa artistagem é justamente fazer gestos, procedimentos, criar dispositivos, pequenos rituais para fazer aquilo que a gente faz mesmo, criar uma intensidade que gera quase sempre muita alegria. Pelo menos essa é a nossa vontade, né? Antes de tudo, eu quero trazer uma voz indicativa. Uma coisa é vivenciar, outra é legitimar o vivenciado. E aí estou trazendo uma voz de autoridade aqui do Deleuze, no livro Nietzsche e a filosofia. E olha que bonito que Deleuze fala sobre essa questão do Nietzsche. Eis porque Nietzsche não acredita em grandes acontecimentos ruidosos. Mas olha que bonito. Mas na pluralidade silenciosa de sentidos de cada acontecimento.
E ele ainda fala de acontecimentos odiernos, de acontecimentos minúsculos. E a gente vai ver que a gente está nesse âmbito do simples. Uma palavra-chave, simplicidade. E há um valor, claro, a simplicidade do viver, a vida simples, a simplicidade, ela desafia os valores da mentalidade capitalística. Então, a simplicidade, ela se traveste, ela se transforma em várias questões que são depreciadas. Mas aqui, e quando eu conheci a antroposofia, foi o que me encantou, foi essa simplicidade do simples viver, que pode ter essa singularidade e essa artistagem. Muito bem. E que âmbito a gente está? O âmbito da micropolítica da existência. Ou seja, a gente tem as macroestruturas, a gente tem todos os sistemas, mas aqui a gente está na micropolítica. O que é essa micropolítica? É a micropolítica do olhar para os ritmos e os rituais. Descobrir, naquilo mesmo que está ali, pontos de intensidade, de afirmação, de alegria. Eu trouxe até uma definição bem sucinta de micropolítica para quem não conhece o termo, na perspectiva que a gente está levando, que é antroposofia da imanência. E esse conceito de micropolítica faz parte das filosofias da imanência, ou das filosofias da diferença, como alguns chamam. A micropolítica é um modo de recortar a realidade a partir de um campo de forças. Está vendo as intensidades? O real está ali, você está dando uma ênfase. Na medida em que essas também produzem realidades, afetos, desejos. A micropolítica nos permite analisar cada saber, cada corpo, cada endereço, cada objeto, sob uma perspectiva de produção de realidade a partir de relações de poder, de relações de força. Ou seja, a vida está aí, mas a partir desse seu olhar, dessa sua perspectiva, desse seu recorte, essa vida mesma, que às vezes pode te apequenar, essa vida mesma pode produzir saúde, que é o que a gente está querendo, artistar o cotidiano para cuidado e saúde. Então, todo o nosso exercício aqui é perspectival, é cognitivo. Essa é a proposta da antroposofia e também das filosofias da imanência. Muito bem, uma lembrança importante. É importante perceber que os rituais ancorados nas culturas, independente do uso que a gente faz deles, a proposta da antroposofia é, através do elemento simbólico que esses ciclos têm, usá-los na manutenção da saúde, da salutogênese. Então, os rituais estão aí. Vamos pegar, por exemplo, o Natal. O Natal está aí. Se você é uma pessoa que curte o Natal ou que não curte o Natal está aí. Ele vai te atravessar. Então, a nossa proposta aqui é aproveitar esses atravessamentos culturais, naturais, para ser um gatilho para reflexão, para produção de saúde. Então, algumas tradições vivenciadas. Enquanto vivenciamos uma tradição, por exemplo, acabei de falar do Natal, percebemos os modos de fazê-lo no contemporâneo. Não podemos vivenciar o novo de modo velho. Ou seja, todo o exercício que a gente propõe é de singularização. Tá, tem o Natal, essa data que atravessa todo mundo, mas qual o seu Natal singular? O que te artista nisso? No que você se submete a uma prática tradicional?
apenas vai seguindo, ou você transforma essa prática em algo seu significativo, que às vezes, gente, não tem absolutamente nada a ver com a tradição, mas usa os signos, usa os rituais, aproveita, sabe? Fazer de qualquer coisa motivo de expressão. Se tem a data, aproveita, mergulha nela e procura singularizá-la. Então, queria trazer o Carências da Alma em nossa época, já está no nosso site, o caminho para o nosso site está aqui na descrição do vídeo, trazer sobre a questão do dogma. Por que eu vou trazer essa questão do dogma? Por quê? Porque muitas vezes, especialmente na antroposofia, a gente pega esses eventos naturais, esses eventos culturais, esses eventos que produzem rituais e pega eles sem singularizar, dogmaticamente. É assim porque sempre foi, é dado desse jeito, alguém pensou dessa maneira e eu apenas sigo. E a gente tem que combater demais isso. Então, diz o Rudolf Steiner nessa página 19. Ele fala assim: foi a força que elementos comuns foram espalhados entre os grupos humanos sob a forma de dogmas, princípios e conceitos religiosos. Foi a força. Ou seja, foi por imposição de poder. Lembra da questão da micropolítica, da gente observar as forças atravessando e perceber as relações de poder? Então, diz Rudolf Steiner, foi a força que elementos comuns espalhados entre grupos humanos foram espalhados sobre grupos humanos sob a forma de dogmas, princípios, conceitos religiosos. Ou seja, a colonização levou um certo modo ritualístico de perceber as forças para povos que não tinham isso antes. Foi a força. E aí diz assim, continua ele, contudo, como um impulso em direção ao individual, deverá intensificar-se cada vez mais sob a influência da alma da consciência. A gente ainda vai falar dessas almas, né? A gente está vivendo um período chamado, pela antroposofia, de alma da consciência. Nós vamos falar disso adiante, mas vou trazer aqui, só para vocês pegarem que essa alma da consciência, ela é um momento em que a gente é chamado a acordar para as coisas. Antes a gente estava meio que dormindo, agora a gente tem que prestar atenção, acordar para cuspir. Então diz assim, contudo, como o impulso em direção ao individualismo deverá intensificar-se cada vez mais sobre a influência da alma da consciência, a mensagem das religiões grupais não mais atingirá os corações e as individualidades das almas isoladas. Por isso que eu estou trazendo essa proposta da antroposofia, que é individualizar aquilo que vem como tradição, como dogma, como ritual pronto. As pessoas simplesmente deixarão de compreender as manifestações do espírito grupal. Por isso a necessidade da gente tomar para nós isso que é tradição e singularizar. É preciso, continua Rudolf Steiner no mesmo livro, é preciso transcender o genérico, alcançando uma formação individual. Uma das tarefas principais da nossa era é o desenvolvimento individual de cada um. O que isso quer dizer? Que os rituais tradicionais precisam fazer sentido individualmente. E esse sentido nem sempre é coincidente com o sentido original. Uma afirmação muito importante, né? Porque aí a gente começa a falar de individual e acaba virando um individualismo. Não existe individualidade sem o social.
Os modos de individuação sempre incluem coletivo. Então, esse modo de singularizar são processos de singularização. Quando cada um dá sentido singular, único, àquilo que é do coletivo. Mas o coletivo está junto. Uma intenção: abrir espaço reflexivo e perceptivo. É o que a gente está trazendo aqui o tempo todo. As épocas do ano colaboram para abrir esse espaço, pois a força do ritual pode ajudar a ampliar as sensibilidades. Então, quando eu participo de um ritual que acontece, eu vou trazer esses exemplos mais comuns: Natal, Páscoa, São João, primavera, né? Esses rituais, eles se repetem anualmente. E eles podem ser dispositivos para abrir esse espaço reflexivo e perceptivo. É disso que se trata a nossa proposta dentro da antroposofia. Uma importância que dá força ao abrir esse espaço. Um ritual criado por um mito, por exemplo, os mitos cristãos, né, dessas festas que são as mais tradicionais. Por que são as mais tradicionais aqui onde a gente está? Lembrando que a gente tem que sempre lembrar do nosso recorte geográfico, porque a colonização trouxe esses rituais hegemonicamente com eles. Então, a gente pode transformar isso tudo. Mas esses rituais vão nos atravessar. Se eu sou budista, o Natal cristão vai me atravessar. Se eu sou de religiões afro, a Páscoa tradicional vai me atravessar, porque vai ser feriado, porque as vitrines, porque as falas, porque é isso, porque a escola vai trazer as figuras tradicionais desses ritos, isso vai me atravessar. Isso pode me incomodar, eu posso resistir, ou eu posso aproveitar esses espaços para produzir a minha singularidade, produzir o meu jeitinho de fazer as coisas, de artistar as coisas, fazendo uma composição singular. Os marcadores culturais. Independente, gente, da nossa filiação ou gosto pela tradição, esses marcadores nos mobilizam. São signos, são símbolos que atravessam o social. E aí, eu vou trazer uns exemplos apenas ilustrativos. É importante perceber que não podemos acreditar que só existe uma época para cada ritual. Lógico que não, né, gente? Por exemplo, quer ver uma coisa muito simples que eu trouxe aqui? Ó? As épocas do ano. As épocas do ano são marcadores, entre aspas, naturais, que se aculturaram e se transformaram numa coisa deslocada da realidade. Para muitas pessoas que não vivem numa situação geográfica onde essas marcas são evidentes. No entanto, a cultura continua, a gente continua celebrando a primavera, mesmo que seja lá no Equador. Compreende? São marcadores culturais. Mas se eu estou no Equador, e todos os marcadores culturais, tudo bem que a gente vai lutar para a transformação dessas culturas, mas enquanto elas estão aí, se elas perduram, como que eu faço para lidar com elas? Se eu estou num lugar onde não tem primavera, mas todo o discurso à minha volta é sobre bem-vindo à primavera. Estou falando isso que eu estou gravando justamente no início da primavera. Então, o que eu faço? Quais as forças que atravessam a primavera? Renovação. Transformação, porque esse nome primavera, essa marca primavera, vem de um lugar onde estava tudo nevado e, de repente, tudo começou a brotar. Será que eu não encontro no meu cotidiano, naquela marca
forças nesses símbolos, nesses rituais, para a própria renovação. Então, a gente usar dessas forças, usar dessas marcas, para buscar sentido, para inventar sentido, para que exercitar, lembra da nossa alma? Exercitar na nossa alma essas forças de renovação. E vou dizer, né, gente, não é só na primavera que a gente precisa dessas forças, mas o ritual nos ajuda. Muito bem, e aí, olha só, cada pessoa, cada grupo, cada cultura vai inventar, olha quantas invenções durante o ano vão sendo feitas com aqueles significados ali. Essas marcas são calendários de época de escolas ao redor do mundo. Então, tem uma coisa que eu fazia aqui em casa, ainda faço um pouco menos, né? Porque já tenho filho de 18 anos, mas ainda faço muito, que são uma casa de época, que é um modo de ritual. Então, nas escolas Waldorf tem o cantinho de época, que é justamente esse marcador entre o macro e o microcosmos. Então, durante todo ano, a professora vai mudando aquele cantinho nas marcas culturais. Então, ela vai passando outono, o nosso outono como é, mas ela vai trazendo os elementos do outono, da primavera, os elementos das festas culturais que vão atravessando o calendário daquela comunidade. Quanto mais atenta à sua própria singularidade a professora estiver, mais aquela mesa de época vai refletir aquela geografia e aquela história local, singular. Então, vamos ver coisas ali naquela mesa de época que estão diretamente ligadas àquela comunidade escolar. E as casas também. Quando meu filho era pequeno, a gente, em vez de fazer uma mesa de época, fazia uma casa de época. Então, vou trazer aqui umas fotinhas. Então, tem época do ano aqui em casa, ainda tem. Agora caíram todas. Estrelas pelas janelas, móveis de marcadeira. Olha ali o móvel de Iemanjá. Olha o sincretismo, tá vendo? O móvel de Iemanjá na época das águas, as marcações, as velas espalhadas, os calendários, os porta-retratos. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Esse aqui eu vou mudando sempre. Então, são marcas, são rituais, até colocar num lugar assim. Eu vou contar uma história que eu gosto de contar, porque ela é tão simbólica para mim. Uma conhecida minha, ela falou que eu faço vivências, né, com essas casas de épocas, trago os elementos e tal, com pessoas. E ela disse assim, olha, o meu filho, quando casou, no discurso do casamento, ele trouxe uma fala que me surpreendeu. Minha colega, minha conhecida, falando. Por quê? Porque eu tinha filhos adultos, quando conheci a antroposofia, disse ela. E eu tinha uma cristaleira que ficava no alto da escada, subindo a escada no alto, assim, onde eu colocava as fotografias da casa, os porta-retratos, que o porta-retrato também é um símbolo muito interessante. Mas lá eu fazia a minha mesa de época, uma coisinha simples, só significando o que era as épocas que a gente estava passando, né? São João eu colocava uma coisinha, Natal colocava, Natal até que mais, mas ela ia falando da primavera, do outono, do verão, ia colocando ali as épocas. E aí meu filho, no meu casamento, disse que esse no seu casamento, né? Que esse movimento, ano após ano,
ciclo após ciclo, que esse pequeno ritual doméstico, esse marcador da época, no alto da escada, trazia para ele o conforto que ele queria construir para a vida dele ao se casar, que é o conforto de construir essa casa que se repete. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu tenho sempre, sabe? Que é assim, quando a gente está chegando no Natal, que a gente pega, tira as coisas do guardados para montar a árvore, para enfeitar a casa, dá um sentimento, não dá? Eu, pelo menos, sinto uma coisa, que é um passado, presente e futuro se unindo, assim. É um tempo dilatado. E nesse tempo dilatado, eu sinto que a gente tem o espírito dos rituais cotidianos. Então, é um pouco disso que eu queria tentar, né? Porque são coisas tão sutis, não é? Falar disso nem sempre é possível. Então, antes do verso, a organização do nosso estudo. Então, a primeira coisa, deixa eu pegar meu verso, que hoje ele está aqui. A primeira coisa que eu queria trazer, então, é que o nosso site, o atalho para ele, o link para acessá-lo, onde estão todas as nossas coisas, estão aqui na descrição desse vídeo. Lá você entra no ativismodelicado.arte.br, tem acesso ao acervo, as referências do programa, onde estão todos os nossos vídeos lá, todas as nossas, o que eu tenho completo eu coloquei aí, o que tá na internet circulando completo, eu já deixei tudo ali para facilitar, os nossos livros de referência, os vídeos, coisas que eu vou falando aqui, vão depositando lá. Por quê? Porque às vezes você vai estudar, você vai fazer uma palestra, você quer ver de novo, e além disso, essa apresentação, ela está sempre junto com cada programa, em PDF, as minhas participações aqui no canal Paz e Bem, e para falar comigo, WhatsApp, Messenger, e-mail, Telegram. Muito bem. Então, queria trazer a nossa leitura do Filosofia da Liberdade, mas eu quero trazer para lembrar sempre sobre a nossa filosofia da liberdade. A ideia de liberdade é inspiradora, diz Angela Davis. Mas o que isso significa? Pergunta ela. Se você é livre em um sentido político, mas não tem comida, o que é isso? A liberdade de morrer de fome? Por isso, gente, a gente fala aqui de filosofia da liberdade, mas não é liberalismo, né? Não é neoliberalismo. A gente tem a liberdade espiritual. E a liberdade espiritual não pode ser descolada da luta por uma sociedade melhor, por um estado de bem-estar social. Isso não, a gente não pode descolar uma coisa da outra. E aí, vou trazer aqui uma citação do nosso Rudolf Steiner. Uma comunidade de pessoas produz escravidão quando seus pastores ou professores se comportam como instâncias moralizantes e os seus seguidores são obrigados a pedir autorização deles para as forças motrizes de suas ações. É muito importante a gente perceber que os rituais do cotidiano, eles são para ampliar a nossa potência de existir e não para nos submeter a dogmas, nos submeter a ordens que chegaram aqui, como diz Rudolf Steiner, à força. Muito bem, as nossas referências estão aqui e eu queria aproveitar para trazer um verso que hoje está aqui. Exausto, Adélia Prado. Porque a Adélia Prado,
Eu tenho uma aula linda dela na nossa pós-graduação, Artes Manuais para a Educação. A Adélia Prado, ela é uma artista do cotidiano, né? Ela faz essa artistagem do cotidiano. E olha que bonito isso que ela nos traz aqui. Eu quero uma licença de dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar. A leve palha de um pequeno sonho. Quero o que antes da vida foi o profundo sono das espécies, a graça de um estado, semente, muito mais que raízes. Muito bem, está lá no nosso site também o verso da Adélia. Eu quero agradecer vocês demais pela presença, estou adorando estar com vocês sempre aqui, toda semana, no canal Paz e Bem.